Olá pessoal, professor Arthur aqui falando. Hoje nós falaremos um pouco sobre o desenvolvimento inicial dos mamíferos. Bem, pessoal, a gente já sabe que a gente já está falando de indivíduos que são indivíduos amnióticos, né? A gente veio falando de indivíduos anamnióticos, como os anfíbios, tá certo? Que eles não conseguiam se desenvolver os seus ovos fora do ambiente aquático e os embriões, ao final, no caso dos anfíbios, eles saíam do ambiente aquático, já como adultos, e sim conseguiam se desenvolver fora, mas a partir das aves, tá, a gente já vê indivíduos amnióticos, né? Répteis, aves, a gente já vê indivíduos amnióticos, tá? Eles conseguem colocar ovos na terra em ambientes secos e os mamíferos, eles também são conhecidos como indivíduos amnióticos. Mas, professor, o que seriam indivíduos amnióticos? São indivíduos que, que possuem, basicamente, algumas membranas, tá certo? A primeira membrana delas seria o âmnio, tá? Que é basicamente um saco cheio de líquido, tá certo? Que faz com que o embrião flutue. Esse líquido é o líquido amniótico e protege o embrião contra a dissecação, que era um grande problema. Por isso que os anamnióticos, eles faziam a sua ovopostura na água. A gente vai ter também o saco vitelínico, que absorve os nutrientes e o desenvolvimento circulatório desse embrião, tá certo? E vamos observar também a presença de um córeo, tá? O córeo, que contém os vasos sanguíneos que fazem a troca de gases com o ambiente externo. Na maioria dos mamíferos, que a gente vai chamar de placentados, tá certo? A gente vai ver a formação de uma placenta, tá certo? Essa placenta é um órgão que vai conter tecidos, tá certo? Rico em vasos sanguíneos do embrião e da mãe, tá certo? E essa placenta, ela vai permitir a troca de gases, a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos, tá bom? Ela também vai permitir o desenvolvimento do embrião dentro do organismo materno. Falando um pouco sobre o zigoto, nós observamos que os batimentos ciliares da tuba uterina, a tuba uterina ela possui algumas contrações, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Certo? A gente tem o útero, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tá bom? E a gente tem a tuba uterina, tá? A tuba uterina, em formato de tubo, e aqui ao final da tuba uterina, nós temos o ovário, que é de onde vêm os ovócitos, tá certo? Então, a tuba uterina, ela tem batimentos ciliares. E esse ovócito, ele vai sendo levado, né, através desses movimentos ciliares do ovário até a região do infundíbulo, que a gente está vendo aqui, certo? Que normalmente é onde ocorre a fecundação do ovo. No ovário, a gente vai observar que existe uma diminuição, o ovócito, ele vai estar com sua atividade metabólica reduzida. E se ele não for fecundado, ele vai morrer. Então, logo após a fecundação desse ovócito, aqui na região do infundíbulo, como vocês estão vendo na imagem, esse ovócito ele é carreado por todo o oviduto. Então ele passa na região da ampola, tá certo?
através das contrações ciliares que existem no ovário. Existem contrações ciliares e através durante esse tempo, vão acontecer o quê? Vão acontecer algumas divisões celulares. E a gente vê que na região da ampola, a gente vai ver a primeira divisão celular. A primeira divisão celular, como vocês estão vendo na imagem, nós temos estágio de 2 células. Esse ovócito, ele é revestido por uma membrana que a gente vai chamar de zona pelúcida. Tá? A gente até já conversou sobre isso, acho que foi numa das primeiras aulas, acho que foi na terceira aula, não me recordo muito bem. Tá? E essa zona pelúcida, ela tem uma natureza glicoproteica, tá certo? Que ela é secretada pelo próprio ovócito, tá bom? Além disso, essa zona pelúcida, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela vai impedir que esse ovócito já fecundado, esse zigoto fecundado, ele não faça uma anidação, ele não se enterre, ele não permaneça na tuba uterina. Mas, professor, qual é o problema da gente ter um ovócito na tuba uterina? Se a gente tiver um ovócito na tuba uterina, a gente vai ter uma gestação tubária. E imaginem o desenvolvimento de um indivíduo na tuba uterina, nesse caso de um ser humano. Né? A gente está falando de seres humanos aqui. Não seria, não, na realidade não é uma situação normal e pode causar diversos problemas. Então, normalmente os fetos podem vir a óbito, a gestação é uma gestação de risco, então é preferível ou é normal o desenvolvimento do feto ou a anidação acontecer no útero e não na tuba uterina. Agora falando um pouco sobre as clivagens, nós vamos ver que após a fecundação, as clivagens vão iniciar 30 horas após o ovócito, encontrar o espermatozoide. E como a gente viu no slide anterior, a fecundação ela ocorre a nível de infundíbulo, certo? Então, ela passa 30 horas fazendo a sua replicação, a sua divisão, a parte de divisão celular, tá? Lembrando que a gente está passando pelo estágio de meiose, meiose 2, só lembrando isso. E a gente vai ter um indivíduo, a gente vai observar que o indivíduo aqui, ele tem um ovo, o ovócito, ele é um ovócito oligolécito. Mas, professor, o que é um ovo oligolécito? O ovo oligolécito é aquele que tem uma quantidade de vitelo homogênea, certo? Dispersa por todo o ovo e não é uma grande quantidade de vitelo no ovo, tá bom? Então isso é importante, por quê? Porque a gente já sabe que a mãe vai nutrir esse feto, vai ajudar na nutrição desse feto. Enquanto que, por exemplo, nos ovos das aves, a gente vai ter um ovo que tem uma grande quantidade de vitelo. É um ovo megalécito. Tem grande quantidade de vitelo, que não necessita da mãe suprir o filhote de nutrientes. Bem, voltando a falar um pouco sobre a clivagem, nós vamos observar que, como a gente vai ter ovos que têm um baixo nível ou pouco vitelo,
a gente vai ter clivagens totais, tá? Só que a gente vai ter clivagens que são bem lentas. Na realidade, as clivagens dos mamíferos, os ovos dos mamíferos, sofrem as clivagens mais lentas do reino animal. Normalmente, elas duram cerca de 24 horas e, como eu já tinha falado para vocês, os cílios dos ovidutos, do oviduto, né, da trompa, ela vai empurrando esse embrião ao longo das clivagens, como a gente viu naquela figurinha anterior ali. Então, o primeiro plano de clivagem que acontece, na maioria dos mamíferos, a gente vai observar que ela tem uma clivagem, uma divisão meridional, certo? E um dos blastômeros se divide meridionalmente e o outro se divide equatorialmente, como a gente está vendo nessa figurinha aqui, a letra B. Tá bom? E esse tipo de divisão é chamado de divisão ou clivagem rotacional. Além de lentas, as clivagens dos mamíferos, elas são bem assincrônicas, tá certo? E os blastômeros de mamíferos, eles não se dividem todos ao mesmo tempo. Assim, os mamíferos não aumentam exponencialmente